Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Jeremias Gomes. Vamos falar sobre os idosos no Brasil, especificamente sobre o esporte, porque, olha, na década de 80, a cada 4 brasileiros, a cada 10, 4 eram idosos. E esse número hoje já está quase 10, 11 para cada 10 brasileiros, para cada 100 brasileiros, 10 ou 11 são idosos. Bom, aumentou, duplicou, né, nessas décadas. Importante a gente tratar aí sobre o esporte e a gente está com 2 especialistas aqui do SESC que vai abordar muitos temas aí, os principais esportes que podem ser praticados, a questão da saúde e tudo mais. Com a gente aqui, Leonardo Calix, ele é assistente técnico da Gerência de Desenvolvimento Físico e Esportivo do SESC São Paulo. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado. Obrigado, Jeremias. E com a gente também, a gente que agradece, a Alessandra Nascimento, ela é doutora em Ciências e especialista em Gerontologia, ela é ligada ao SESC também e à SBBG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Tá certinho, Alessandra? Isso aí, obrigada. Eu que agradeço. Deixa eu começar aqui com a Alessandra. Alessandra, obrigado. O SESC já é bem reconhecido pela atividade esportiva. Tem uma área específica para o idoso ou o esporte ele é visto assim para todos, abrange todos? Como é que funciona na prática? Então, nós estamos numa gerência, a Gerência de Desenvolvimento Físico e Esportivo, onde todo o trabalho, atividade física e esporte, para todos os públicos, nós que supervisionamos, programamos. Isso é em geral, a gente dá acesso para todas as pessoas no SESC. E lá no SESC, falando especificamente de pessoas idosas, nós temos o esporte para pessoas idosas. Então, é um esporte específico para eles, eles vão e fazem várias práticas 2 vezes por semana. Não é pago, é um trabalho gratuito, assim como outros programas com outras faixas etárias que o Leonardo vai falar. Né? E fora isso, no SESC nós temos outras atividades artísticas, atividades culturais, sociais, mas dentro dessa gerência a gente vai focar mais no esporte, na atividade física. Que bacana. Ô Leonardo, já deixa certo para a gente, porque a gente falando do SESC, tem que ter a carteirinha, é ligado ao comércio, né? Como é que funciona? Mas tem que ter esses requisitos para participar ou não? Em algumas atividades... Olá, Jeremias, mais uma vez. Sim, em algumas atividades, sim. E em outras atividades, quem tem a credencial que a gente chama de plena, que hoje aqui em São Paulo é a carteirinha amarela, consegue um acesso a serviços um pouco mais barato ainda. Então, o preço já é bem convidativo, vai ser um pouco mais barato. Mas no caso das atividades esportivas, especificamente, então as aulas de esporte idoso, as aulas de futebol, basquete, essas são sempre gratuitas no estado todo. Então qualquer pessoa, não precisa ter a carteirinha, ela vai até lá e faz uma carteirinha na hora que a gente chamava de usuário antigamente, hoje é o credencial atividade. E a partir daí você consegue frequentar a unidade do SESC para fazer o esporte que você escolheu, fazer a aula. Mas também você consegue alguns outros acessos, como usar a biblioteca, enfim, usar o vestiário algumas vezes, então é uma... Precisa ir lá fazer e entender, né? Porque, por exemplo, aquele que faz na água, aí acho que precisa ser sócio mesmo, né? Exato, sim. Como é que chama mesmo? Esqueci o... Agora nós estamos chamando de condicionamento físico aquático. Condicionamento físico, vai mudando o nome, né? Que é maravilhoso, que é uma das melhores coisas para idoso, não é não? Porque ele não tem impacto, né? Isso, era a hidroginástica, que agora a gente está mudando o nome, porque a gente mudou a metodologia. Então nós estamos trabalhando força, que é uma capacidade física muito importante, dentro da água. As pessoas fazem o movimento com velocidade, como se fossem séries, como na musculação, só que dentro da água. Maravilhoso. Ô, Alessandra, você é professora de educação física, é isso? Sou professora também. Essa coisa da gente praticar esporte ou não, eu vejo muito assim, reparando, na própria família da gente, parece que, não sei se é coisa de começar desde cedo e você pega o gosto, ou dá para pegar o gosto um pouco mais tarde, porque tem gente que é arredia, né? Às vezes também o idoso tem um pouco de vergonha, a mulher às vezes de vestir um maiô e lá também... Tem várias coisas que acabam filtrando. Eu queria que você desse a palavra para esse idoso, se ele está reticente, se ele pode pegar o gosto, perder um pouco da vergonha, enfim. Sim. O esporte, a atividade física, pode começar em qualquer idade, né? A gente sabe que tem alguns lugares que são mais fechados e trazem um pouco mais de
em segurança, vamos dizer assim, né? No sentido da vestimenta. Tanto é que no SESC as pessoas não precisam entrar necessariamente de maiô ou de sunga. Elas podem entrar como elas quiserem na piscina. Claro legal. que não pode Hoje entrar... tem roupa até maior, se a pessoa precisa. Que legal isso, podem. Justamente para trazer esse acolhimento para as pessoas, né? E além do condicionamento físico aquático, a gente também tem a ginástica multifuncional, que eu posso falar um pouco mais depois, e os esportes. Então, também a gente traz as pessoas num clima bem descontraído, com várias faixas etárias juntas, para a gente estimular a intergeracionalidade também. E as pessoas vão se sentindo mais à vontade porque elas se encontram tanto com as pessoas da mesma idade quanto com pessoas de outras faixas etárias, né? Porque os nossos profissionais estão de olho nisso, nesse acolhimento de todas as pessoas. Sim. Ô, Leonardo, fala um pouco dessa atividade voltada mais para o idoso. Eu me lembro de tem a questão do esporte e tem a questão da fisioterapia, que eu até brinco, eu já não estou na mais fase do esporte, eu estou na fisioterapia. Mas, às vezes, elas se encontram, né? Porque o idoso, quando ele está bem avançado, uma vez um fisioterapeuta falou para mim, olha, minimamente, na parede, você encosta todo dia e faz tipo como se fosse uma extensão. Porque se você cair, a primeira coisa que vai é a sua mão, então você tem um pouco de força, né? E assim, aqueles exercícios de em casa, até do sofá e tal, né? Se a idade for avançada, mesmo assim dá para fazer. Agora, se for no SESC é melhor, porque aí tem a sociabilidade também, né? E tem o recurso também, né? O SESC tem um equipamento cultural e esportivo onde essa pessoa idosa ou até mesmo jovem, qualquer pessoa vai poder entrar e às vezes entra com o foco de fazer uma atividade física, mas acaba passando por uma exposição, acaba vendo que vai ter um show, e isso com certeza traz muita vitalidade para aquela pessoa que está por ali. Um ponto interessante como esse fisioterapeuta trouxe, não restringir o movimento, né? Quanto mais a gente conseguir manter os movimentos que a gente faz, melhor. Então, digamos que a partir de hoje eu parasse de mexer meu braço direito por qualquer motivo e deixasse ele parado porque eu quis, né? Essa restrição vai gerar uma restrição crônica com o tempo. Então, a mesma coisa que se fala em geral para uma pessoa idosa, do tipo, mantém a atividade, o que você gosta de fazer. E aí o ponto que é crucial é achar o que eu gosto de fazer. Porque nem todo mundo teve oportunidade de aprender o que gosta de fazer em atividade física. Eu não sei quantas modalidades esportivas você jogou na sua vida. Eu joguei efetivamente 3 e eu sou professor de educação física. Interessante, então, é verdade. Qual foi a possibilidade de ganhar repertório, que a gente chama na educação física de repertório motor, para uma pessoa idosa ou para um jovem? Então, ali no SESC, ir para o recurso, para o equipamento esportivo do SESC, vai trazer essa oportunidade de fazer uma aula de ginástica multifuncional, ali um treino, mas também um dia aprender como é que joga um basquete, arremessa uma bola de basquete. Poucos lugares, acho que no Brasil, hoje a gente consegue ter iniciação esportiva para idosos, pessoas idosas ou para adultos, né? Pensa, se você nunca jogou vôlei na vida, onde você faz a primeira aula de vôlei? É complicado. E lá mas e o que tem no SESC para o idoso? Pode ser vôlei, pode ser basquete também, porque é meio desafiador, né? Mas, enfim. Os manguitos nem sempre vão ajudando, né, Alessandra, para jogar a bola, né? Então, a gente tem uma aula que chama Esporte para as Pessoas Idosas, e aí os profissionais vão mudando esses esportes, alguns adaptados, outros não, né? Mas a gente tem, como eu estava te falando, a ginástica multifuncional, que é bem importante para as pessoas idosas, porque a gente trabalha a funcionalidade, ou seja, eles vão fazer movimentos ali que vão permitir que eles continuem fazendo as atividades do dia a dia sem depender de ninguém. Então, eu preciso trabalhar, por exemplo, treinar força para levantar, sentar e levantar do vaso sanitário. Preciso trabalhar flexibilidade para pegar um copo no armário sem desequilibrar, né? Então, os profissionais têm esse olhar que é muito importante ter o foco objetivo daquela faixa etária. Então, na velhice, a gente sabe que a gente vai perdendo força, flexibilidade. A partir dos 30 anos, nós vamos perdendo, né? E isso, na velhice, é pior. Então, a gente precisa trabalhar, de fato, força muscular e a capacidade cardiorrespiratória. Então, a ginástica multifuncional, a gente chama de um treinamento multicomponente, onde a gente trabalha várias capacidades físicas ao mesmo tempo. Isso é muito importante para as pessoas idosas, inclusive
em função do trabalho cognitivo, né? A pessoa, quando ela está acostumando com aquele movimento, já tem outro movimento. O profissional já dá outro movimento para ela, e aí isso também vai movimentando de maneira geral, né? Tanto a questão cognitiva, motora. Isso é muito importante. Ô, Leonardo, a gente costuma falar que às vezes a gente se vicia na academia, né? Vocês devem saber que assim, a questão do hormônio, né? De repente você fala, poxa, eu preciso da academia. Nunca pensaria que me daria vontade. Acho que é os hormônios falando aquela coisa do prazer, né? Que libera. Isso é real, né? E para o idoso pode ser a mesma coisa, né? Ele participar, conversa com as pessoas. E gerar os depoimentos são de, puxa, foi uma tarde bacana, um dia bacana, não é isso? Sim, com certeza. O social, né, você ir lá pelo aspecto social, é um ponto que não só atrai, como mantém as pessoas. Porque atrair, efetivamente, pode ser indicação médica, né? Pode ser que a pessoa idosa, ou até mesmo o jovem adulto, foi lá fazer atividade física no Sesc ou em outro lugar, porque o médico falou, ó, chegou a hora. Você tem que ir lá agora, cara. Isso tem que mudar, né? Você tem que mudar seu estilo de vida. Mas, em geral, isso não mantém a pessoa. Ela adere, mas não mantém. O que mantém são as relações. Quando você constrói relações com aquele grupo, seja relação com o equipamento esportivo, com o lugar, ou com as pessoas, e com as pessoas é ainda melhor, nós somos seres sociáveis, né? A gente acaba construindo um laço com aquele lugar, aquele espaço. E nada melhor do que criar laços com pessoas e lugares que trazem saúde para a nossa vida. Então, com certeza, a pessoa idosa, quando ela começa a frequentar um equipamento do Sesc, né, um curso do Sesc, ela vai ter as mesmas respostas hormonais que uma pessoa jovem, certo? E essa sensação de autorrealização, muitas vezes, para a pessoa idosa é ainda maior, né? Porque imagina, ela cuidou do filho e da filha, e agora filho e a filha que cuida dela, mas no Sesc ela tem a oportunidade de treinar, de pegar um peso e levantar, de fazer um exercício onde ela tem autonomia. Sim. Essa autonomia é muito chave para você, tanto para a vida, né? Mas quanto para você poder sentir prazer naquilo que você está fazendo. Que legal. Tem uma idosa assim da minha família, assim, parente mais distante, né? Mas ela é um exemplo porque ela faz academia, levanta. Durante a pandemia, ela dava um jeito de fazer exercício em casa e fazer alguma coisa. E aí ela fala assim para mim, olha, às vezes eu sinto dor, mas eu sei de onde é a dor. E eu achei tão legal isso, porque assim, é diferente de você sentir dor por doença, né? Ela falou, aquela dor é até gostosa, porque eu estou praticando, mas eu estou saudável, né? E, puxa, é bem bacana. Agora, por que, Alessandra, você vê nos condomínios, né? Em São Paulo, hoje, mais da metade já vive em condomínio. E você vê tão pouca gente assim nas academias, a academia às vezes fica vazia. Você fala, poxa, esse prédio tem tanta gente, tem muito idoso, aí o povo não desce para a academia, né? O que a gente pode fazer para estimular e mudar, né? A gente está enfrentando no Brasil o sedentarismo de uma maneira muito forte, né? Quase metade da população é sedentária. Então, a gente está atacando agora nesse comportamento sedentário. Sedentário é televisão o dia inteiro? Não fazer nada, né? Fazer nada. De atividade física. Então, o que a Organização Mundial da Saúde, o Colégio Americano diz se você fizer qualquer coisa é melhor do que nada. Então, assim, eu levantar e andando até o meu prédio, até a portaria e voltar, já é melhor que nada, né? Sim. Mas falando dessa questão de das pessoas virem para a prática, é muito essa questão da sociabilidade mesmo. Então, as pessoas vão convidando umas às outras. Na pandemia, nós passamos por isso também. No Sesc, nós fizemos tudo online. Então, para a gente não ter esse problema, nossas aulas passavam no modo online. A gente tem um canal no Instagram que chama Esporte Sesc SP, onde a gente dá várias dicas. E uma coisa importante também, que a gente fala muito na Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a gente teve um congresso na semana passada, o trabalho com as pessoas idosas tem que ser multidisciplinar. Né? Não pode ser só do profissional de educação física, só do fisioterapeuta, só do nutricionista. Esses profissionais precisam conversar para entender o que aquele idoso tem. Se é um isolamento, será que ele está com uma depressão? Na pandemia a gente viu muito isso, pessoas idosas com depressão, porque estavam isoladas. Então, quando ele passa por todos esses profissionais, a gente tem um diagnóstico mais preciso. Né? Isso é bem importante. Interessante. Ô Leonardo, eu queria que você falasse um pouco assim dos dois lados, né? Porque você vê muita gente
jovens ou meia-idade cuidando dos pais, gostam de... E outros, na família sempre tem aqueles que são mais apegados, né, que vai levar o pai, e aqueles que não estão muito aí, né? Mas depois os nossos, vou falar velhinhos, antigamente falava velhinhos, tudo bem, idoso, né, mas é uma forma até carinhosa. Depois eles vão embora, você pode ficar aqui, puxa, né, podia ter feito mais, e aí não volta, né? Eu queria que você falasse das duas questões. Uma é que da solidão, os idosos se ressentem muito de ficar sozinhos, né? Mas também a gente sabe da necessidade de você se atualizar, de você... o mundo acelera muito rapidamente com tecnologia e tudo mais. Então, de um lado, o idoso se atualizar para ficar mais próximo daqueles que são mais novos, e o olhar dos mais novos também, de saber que é uma oportunidade deles estarem presentes, né? Para levar no médico, para levar para o esporte e tudo mais, né? E você falasse dessas gerações aí, desses contatos. Interessante. Relações familiares são sempre muito complexas, né, gente? A gente, às vezes, perde oportunidades de ouro que estão na frente do nosso nariz e perde essa oportunidade de cuidar, de auxiliar, de ajudar alguém. E quando a gente olha pela janela, né, vê o vizinho e fala, nossa, por que aquele não faz por ele, né? Por que não sei quem não está cuidando da tia e etc e tal. Esse é um ponto, acho que é um ponto mais empírico até eu diria, mas é um ponto que é muito da vida nossa, né? Um ponto que é interessante é que dentro do SESC, agora puxando porque a gente faz por lá, a gente tem muitas ações que são intergeracionais, que são voltadas para toda a que a gente chamaria de família, mas todas as famílias possíveis, né? Então, ao mesmo tempo que eu vou com o meu bebê num espetáculo ali, porque está passando no meio da área de convivência de imunidade, também está rolando uma atividade que pode estar o vô do meu bebê, inclusive meu pai, lá junto, podendo curtir esse momento diferente, né? E mesmo voltado na atividade física também. Estou falando de uma ação mais artística, mas a gente tem espaços hoje de recreação, que a gente chama de para toda a família ou para as famílias, muitas vezes, que são espaços onde o idoso, o bebê na primeira infância, a criança na primeira infância, o jovem podem jogar juntos, né? Até para formar esse laço, para criar essa história. Jogar a bola numa coisa tão simples, né? Todo mundo pode jogar, né? Até o vovô pode, um pouquinho, porque a questão lúdica, né? Eu estava falando da fisioterapia, fisioterapeutas também falam, eles trazem a questão lúdica também, porque é chato você ficar fazendo um exercício, mas se é lúdico, você tem um game lá que você é obrigado a fazer, fica mais gostoso, né? Sempre é um jeito. Eu acho que o SESC também tem muito disso, né? De tornar lúdica as coisas, né? Para ficar mais gostoso de fazer, né? E apesar de todas as estratégias que a gente vê, a inatividade física é um problema global. Assim, a gente está falando do Brasil, a gente tem aí a atividade física usando o videogame, tem o esporte, tem isso, tem tantas estratégias para levar a pessoa para a atividade física, pessoas de todas as idades, e mesmo assim segue um avanço, né? Agora, na verdade, estagnado, né? O estagnado virou bom até, porque o avanço do sedentarismo era tão grande que estagnar você deixa de perder, né? Você passa a empatar. Nesse aspecto que ele está falando, Alessandra, uma pessoa me falou recentemente que, olha, a academia é para você manter, principalmente depois de uma certa idade. Não é que você vai ficar nem bombado e nem musculoso. Mas se você não fizer, você não vai manter. Acho que é por aí, né? O exercício é para manter. Você falou, porque senão daqui a pouco vai tomar banho e não consegue, vai fazer uma coisa e não consegue. Aí ele limitou tudo. E aí a gente tem uma questão muito importante na velhice, que é a sarcopenia, é a perda de massa magra. Então, se a gente não fizer nada, a gente vai perder, né? Quando a gente vai para a academia, ginástica multifuncional, enfim, a gente vai fazer para ganhar e para manter. Sim. Isso é muito importante. Para quê? Para fazer as atividades do dia a dia, para manter a capacidade funcional, né? Então, é pensar sempre nisso. Eu vou fazer para me manter independente, né? E quando a gente fala também de sedentarismo, né, que é uma questão muito séria na nossa área, e olhando para os dados, o SESC também se preocupa em trazer campanhas. Então, o Dia do Desafio, que o Leonardo está à frente, vai falar melhor, só que é para as pessoas pensarem nisso, nessa manutenção da atividade física, né? O quanto isso é importante. Dia do Desafio, 29 de maio, é isso, Leonardo? Isso, exatamente. E é dentro desse aspecto que a gente está falando, é para todo mundo, né? Exatamente. Aí é para idoso, para qualquer faixa. Para quem... E pode misturar, não é misturada, porque acho que tem lá tudo. Como é que é? Fala mais. Sim, bacana. Existem várias estratégias para incentivar a prática de atividade física, né? Você pode construir um prédio, como vários SESCs,
você pode criar um programa dentro de uma cidade, etc. E as campanhas parecem ser as que melhores funcionam em relação ao custo-benefício. O Dia do Desafio é uma delas. O Dia do Desafio é a maior campanha de incentivo à prática de esportes e atividades físicas do mundo. A gente envolve aproximadamente 7 milhões de pessoas por ano, sendo atendidas diretamente ou pelo Sesc São Paulo ou pelas organizações parceiras. E aí que é o ponto-chave, né? O Sesc São Paulo sozinho não ia conseguir atender, obviamente, mais de 7 milhões de pessoas. O caminho é fazer boas parcerias. Então, o Sesc tem mais de 3.500 organizações parceiras, sendo 3.000 delas secretarias municipais, 580 municipalidades do estado de São Paulo, que é uma que a gente tem bastante orgulho, são 645. 80% aí, mais ou menos. Exatamente. E o objetivo... É claro, assim, é único, é levar as pessoas, sensibilizar as pessoas para a prática de atividade física, sejam pessoas idosas ou não, e tentar trazer elas para algum equipamento que possa dar continuidade a isso. Né? E esse tem sido esse processo. No ano passado, a gente alcançou mais de 7 milhões de pessoas, são 11 países envolvidos, isso é bastante importante de reforçar. O Sesc São Paulo coordena não só no Brasil essa campanha, mas também em mais 10 países da América Latina. Então é algo que a gente tem muito orgulho. E aí vai ser o dia todo com vários tipos de atividades. Exato. A gente tem umas atividades que a gente chama do Esquenta, que acontece um dia antes, que sempre na última quarta-feira de maio. Então acontecem na terça-feira, que antecede, sempre trazendo a importância da atividade física, da prática. A prática é muito importante. A gente pensa que a sensibilização, que é essa parte mais conceitual e teórica da insuficiência de atividade física global, etc., pode rolar, mas é muito importante que a pessoa tenha recurso para fazer atividade física naquele dia. E aí na quarta-feira, começou a quarta-feira, a gente considera essa última quarta-feira de maio o Dia do Desafio e rolam atividades o dia todo até a meia-noite. Obviamente, a gente fala que é importante que a pessoa seja ativa no Dia do Desafio, mas é mais importante ainda que ela seja entre os dias do desafio, né? Se fizer atividade física só no Dia do Desafio, não resolve muita coisa. Mas, pelo menos, é um momento de levantar a bandeira, de conseguir espaço na agenda, dentro de um ciclo de políticas públicas saudável, de lembrar a municipalidade que, bom, passou, mas chegou o dia, não podemos largar. E a gente, de certa forma bastante positiva, a gente tem trocas muito bacanas com as municipalidades, com as secretarias de esporte, com os ministérios também, e que, de certa forma, o Sesc ajuda a fomentar essa política pública em esporte, essa política pública de acesso ao esporte. Como é que chama? É o Dia do Desafio. Dia do Só Desafio. Site diadodesafio.org. Tem tradução para o inglês, espanhol e português. E por lá, a organização principalmente consegue se inscrever, consegue reportar o registro de participação, que para isso para a gente é bastante importante para o nosso relatório final. É por lá que a gente fica sabendo que, por exemplo, que o México envolveu mais de 70 cidades durante... Mas se alguém ligado da Secretaria de Esporte está nos assistindo, dá tempo ainda de ele se inscreve? Como é que foi? Vai ser um prazer se a pessoa puder entrar no nosso site. Tem uma aba que chama Inscreva-se. Tá. Mas aí é individual ou é secretaria? Em geral, pode ser uma escola? Pode ser uma escola também. A gente trata com organizações. O nosso site é um B2B, é um business to business. A gente trata com outras organizações. Se eu for uma ONG voltada ao esporte, posso também. Exato, vai ser um prazer. São mais de 550 organizações da sociedade que Mas não aí, são públicas. de uma ONG, como é que o Sesc entra com o quê? Com expertise? Não sei. Bacana. Não tem Sesc na minha cidade, mas tem uma quadra? Como é que funciona? Essa pergunta é chave, porque a busca pelo parceiro... E quando a gente estava construindo o Dia do Desafio, e a gente não, eu e a Leia, mas há 30 anos atrás, quando ele surgiu, quando o Sesc iniciou esse trabalho, a busca é encontrar parceiros que tenham o mesmo objetivo que a gente. Que eu digo em relação ao Dia do Desafio em específico. O que o Dia do Desafio quer? Incentivar a prática de esportes e atividades físicas. Certo. Se eu tenho uma ONG que quer a mesma coisa, bacana, estamos alinhados. Aí dá para começar, porque o Sesc São Paulo, ou o Sesc Brasil, não vai ter a capacidade de levar atividades em todas as ONGs e organizações e cidades. Mas se a cidade está sensibilizada, ou a ONG, para que isso é importante, ela mesma vai produzir uma atividade especial ou vai tematizar aquela atividade do dia. E aí que o Dia do Desafio. Mas vocês dão algum ganha tipo de essa grandeza. expertise, de orientação? A gente tem 3 grandes momentos. A gente tem um envio de toda uma comunicação visual, que usa arte no Dia do Desafio, cor, Pantone, vídeo, um pacotão. A gente tem um encontro importante, que é a reunião internacional, que a gente junta todos os parceiros internacionais, são mais de 450 organizações que entram. Isso acontece normalmente ali no mês de março. E no mês de abril,
para maio a gente tem o lançamento internacional, que aí a gente trata do tema que a gente vai falar naquele ano. Porque todo ano a gente tenta trazer um tema diferente, porque falar que a atividade física faz bem, a maior parte das pessoas já teoricamente sabe, ou deveriam saber. Então a gente tenta trazer um tema diferente. Para 2024 vai ser o Cidades Saudáveis, ano passado foi o uso da ferramenta do placemaking, sempre tentar trazer algo diferente para chamar a atenção do gestor público, mas também das pessoas que vão ser atendidas. Ô Alessandra, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver a atividade esportiva, como é que funciona em outros países, mas a gente vê, por exemplo, nas faculdades americanas, né, o incentivo. Eu vi uma entrevista esses dias que o cara falou assim, não é porque só que eles dão recursos quando o cara joga no time lá nos Estados Unidos de, sei lá, o futebol americano, enfim. Mas os pais, desde o começo, eles já querem, porque incentivar o filho no esporte, né? Eu queria que vocês falassem um pouco disso, porque o Leonardo me falou assim, eu joguei 3 esportes só na minha vida. Eu me lembro quando eu era bem moleque, naquele tempo era futebol, você não jogou futebol, acabou, né? Não tinha outra coisa, ficava no banco, né? Então, assim, a gente lembra, por exemplo, Cuba também, que durante um tempo, hoje talvez nem tanto, incentivou tanto o esporte e se destaca nas Olimpíadas e tudo mais, né? Queria que você falasse um pouco dessa questão de políticas públicas e principalmente nas escolas, né? Se o SESC, vocês estão trazendo aí uma coisa tão legal que pode ajudar, inclusive, a escola a fazer, né? Como é que a gente pode olhar cada vez mais? A gente está numa casa legislativa, eu vou falar de alguns projetos aqui relacionados aos idosos, mas como é que a gente pode, vocês que pensam isso todo dia, melhorar esse ambiente, principalmente nas escolas? O caso das políticas públicas é muito importante para todas as faixas etárias, né? A gente pensar em políticas públicas que ajudem a prática de atividade física. Então, isso precisa ser incentivado, né? Desde o ensino fundamental até uma universidade que tenha trabalho com pessoas idosas, por exemplo, a USP 60+, que continua fomentando a questão da atividade física também. Chama USP 60, porque a USP que tem a universidade aberta também, né? Agora virou USP, né? 60+. E a USP 60+ abrange o esporte. Nossa, que bacana, que legal. E não só esporte, teatro eles fazem, outras atividades, né? Maravilhoso. Então, falando em políticas públicas, o olhar tem que estar muito atento para isso. Os gestores precisam estar atentos a isso. O Dia do Desafio é uma forma de chamar a atenção, né? A gente fez a Parada da Longevidade também na Avenida Paulista, falando da SBGG, onde todos os órgãos, gestores, a sociedade em geral foi para a Avenida Paulista e nós fizemos uma caminhada lá com várias atividades, mostrando também a importância do envelhecimento ativo, do envelhecimento saudável. Tivemos 2.000 pessoas caminhando, foi a velha guarda das escolas de samba. Então, assim, é importante a gente estar olhando para isso de todas as maneiras, né, em vários âmbitos. E aí a gente consegue chamar mais a atenção das políticas públicas, porque sem políticas públicas a gente não consegue, são muitas pessoas. Sem dinheiro, né? E Secretaria de Saúde acho que tem que estar umbilicalmente ligado à Secretaria do Esporte, né? Porque é a questão do longo prazo, né? Porque o idoso que praticou na juventude atividade física, ele tende a ter muito mais saúde. Mas eu queria falar, Alessandra, de sociabilidade mais um pouquinho, porque uma vez eu fui no SESC e uma menina falou assim para mim, tem vôlei, eu gosto de vôlei, né? Ela falou assim, espera que vai formar uma turma. Eu fiquei olhando assim e fiquei um pouco de vergonha, né? Aí virei as costas e falei, daqui a pouco eu volto. Aí a gente às vezes tem vergonha de falar com pessoas que a gente nunca viu, aí eu vou falar, será que eu jogo bem, né? Imagina uma pessoa que está mais idosa, né? Eu queria que você falasse disso, se ainda é assim, como é que a gente vai se abrindo para... Porque se vai sei lá, toda quarta-feira eu vou, na outra semana eu vou, daqui a pouco você está conhecendo as pessoas, né? Como o Leonardo falou, geralmente as pessoas idosas vão fazer exercício porque o médico mandou, né? Tá. E aí a pessoa chega lá com a cartinha, com o atestado médico, olha, o médico mandou fazer isso. E a pessoa pode não gostar de fazer aquilo. É quase obrigação, né? E aí a primeira coisa é eu encontrar alguma coisa que eu gosto de fazer, né? Porque isso vai também eliminando a questão da vergonha, enfim. Por exemplo, eu gosto de dançar. Tem aqui no SESC uma aula de dança, né? E a pessoa vai procurando. Porque o que a mantém é ela gostar da atividade, não é porque o médico mandou.
né? Então, essa manutenção, nós fizemos um estudo onde mostra isso. Assim, a primeira coisa que mostra que as pessoas idosas vão fazer exercício é o atestado médico, o médico indicando. Certo. Mas para manutenção, é a rede que as pessoas idosas formam ali, que torna-se mais importante do que a própria atividade física, que é a questão da socialização. Tipo, lá perto de casa a gente faz o Lian Kong, né? O Lian Kong é maravilhoso. Eu acho que eles enganam a gente, porque toda hora você sobe o braço e vai, né? E aí você fala, poxa, eu estou fazendo uma coisa quase espiritual. Não é para os manguitos ficar bom aí, porque a gente dá tanta volta e vai. Na primeira vez que eu fui, eu falei, gente, porque assim, eu acho que eu ainda estou entre os mais novinhos ali. E a galera faz e faz muito. Então, assim, os braços e as pernas ficam muito bons. E aí você vai conversando com as pessoas e fala, nunca mais tive problema de dor no braço, de dor na perna, porque é uma coisa que todo mundo faz junto e tem a música. Quando você vê, você já praticou muito exercício sem perceber, né? Assim como o Tai Chi Chuan, né? Tai Chi Chuan, como é que é? Os estudos mostram isso também. É parecido com o Lian Kung, onde você faz a prática de uma maneira mais leve, mas você trabalha muito equilíbrio, principalmente equilíbrio dinâmico, todo mundo faz junto. E os estudos mostram que o Tai Chuan, assim como o Lian Kung, é uma das melhores práticas de atividade física para as pessoas idosas, porque você está pensando naquilo, você está focado no movimento, você precisa estar equilibrado para fazer. Então, quando a gente consegue trazer atividades que a gente trabalha mais de uma capacidade física para as pessoas idosas, e para todas as pessoas, na verdade, a gente consegue dar mais qualidade para aquele movimento. Então, eu estou pensando aqui naquela prática, mas eu também preciso ter equilíbrio para fazer aquilo. Ou eu preciso ter força para agachar e subir e depois continuar com o meu equilíbrio dinâmico, né? Então, cada vez mais a gente pensa nesse trabalho multicomponente. E o Sesc está cheio de atividade, então se você... o Sesc é fácil, né, gente? É só colocar no Google Sesc, no caso o Sesc São Paulo. Se você colocar Sesc São Paulo idoso, também já vai aparecer um monte de coisa. Mas vou aproveitar o Leonardo aqui para falar mais, né? Porque, o idoso que está nos acompanhando aqui, ele quer ir no Sesc, tem sempre um Sesc perto. Então, assim... É ligado ao comércio, mas você falou que para algumas atividades eu posso ir lá fazer minha carteirinha. Exatamente. As atividades esportivas, por exemplo, todas, elas são de livre acesso à comunidade. Mas aí para 60 mais. Para todo mundo, incluindo 60 mais. Mas não é só para quem é comerciário, não? As atividades, ou tem que pagar? Quando eu digo esporte, é o esporte mesmo, aquele esporte quadra. Então, as aulas de basquete, as aulas de esporte para pessoas idosas, as aulas de voleibol, esses cursos esportivos, já há algum tempo a gente oferta gratuitamente para a comunidade. Para toda a população, para todo mundo. E tem um ponto interessante, é que não tem o que a gente chama no esporte usualmente de peneira, né? Que é você chegar e fazer um teste para poder entrar. Então, quando eu jogava basquete, eu não chegava num clube e só pegava, vim treinar e não. Tinha que fazer uma peneira para você ser aceito naquele clube ou não. No caso do Sesc, se tiver a vaga, não importa se você joga basquete extremamente bem, porque você jogou uma vida toda. Você vai atrasar o time, vai atrasar. Você vai na primeira aula, você vai estar nas primeiras aulas, se a sua experiência não é tão grande, você vai ganhar experiência lá. E claro, assim, em alguns momentos, voleibol principalmente, acaba se dividindo entre iniciante e o clube, um clube mais para iniciantes e um clube mais para pessoas iniciadas. Mas é uma oportunidade de aprender esporte, né? Em poucos lugares a gente tem essa oportunidade hoje no nosso país. Vocês que são especialistas no esporte, o que o esporte ajuda na questão da mente, né? Eu fiz um programa esses tempos que dizia que a partir dos 80 anos, 50% das pessoas vão ter Alzheimer, né? E assim, é muito. Mas aí eles falavam assim, a pessoa que tem várias atividades e ela vai ligando as coisas e o Alzheimer vai atrasando. Então, assim, se ela tem atividade física, se ela conversa um pouco mais, se ela lê um pouquinho mais, ela consegue ir ligando os pontos e o Alzheimer pelo menos atrasa, né? Então isso é muito interessante. E o esporte deve ter um impacto também. Tem questões interessantes. Até vou passar depois para a Lei responder com muito mais informação. Porque ela é da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Mas um ponto que eu acho legal é pensar que tudo é mente, né? Tudo é cognição, né? Eu faço, quando eu estou jogando futebol, o tempo inteiro eu estou resolvendo problemas. Quando eu estou jogando basquete, o tempo inteiro eu estou resolvendo problemas. Ou seja, o esporte que você mais gosta, tênis de mesa, é o tempo inteiro tendo uma situação, um problema e achando um jeito de recrutar recrutamento motor, para devolver uma bolinha, para me movimentar.
Então, tudo é mente. Então, no ponto que a gente fala assim, putz, estou fazendo uma atividade que está envolvendo mais a minha mente ou menos quando eu estou fazendo atividade física esportiva? É muita mente, é muito raciocínio, verdade, você falando lógico. agora é muito interessante, porque assim, a gente fica pensando, como é que eu sei que daqui ali vou pular uma poça d'água, o cérebro vê certinho, você tem que dar um passe e meio e pular, né? Parece que a gente vê, né? Você vai rebater uma bola no vôlei, o cérebro está pensando na velocidade, e tudo isso é involuntário, né? Mas a marcação tá chegando, ativo, né? e se for um caso de público, o público olhando, e seus amigos ali, e é o ponto final, e tem muita coisa envolvida. Claro, tem outros aspectos da sociabilização que são extremamente importantes, mas pensando em raciocínio e pensando no que eu estou fazendo ali, claro, o movimento é fundamental, e a gente advoga pelo movimento, o movimento para a gente é o mais importante na prática, sim, mas a mente não dá para desassociar. Então, o tempo inteiro é corpo e mente, é um só, né? Fazendo a prática, que a gente acha que é bastante interessante. Muito bem. A gente está conversando aqui com os especialistas aqui do SESC, que são voltados à área esportiva. Deixa eu até dar o currículo direitinho de novo. O Leonardo, depois vocês põem no Google lá, dá serviço para ele. É Leonardo Calix, assistente técnico da Gerência de Desenvolvimento Físico e Esportivo do SESC São Paulo. A Alessandra Nascimento também, só que a Alessandra, além de assistente técnica, ela integra a SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que eu queria que ela falasse um pouquinho mais. O que a sociedade é voltada para os profissionais dessas áreas, é isso? Isso, a sociedade é voltada para todas as pessoas que trabalham com envelhecimento. Então, nós temos os geriatras, mas todo o público, todos os profissionais que não são médicos trabalham na gerontologia, quando trabalham com pessoas idosas. Então, essa sociedade, ela é responsável por fazer congressos, por trazer conhecimento principalmente científico para essas pessoas, para qualificar cada vez mais o trabalho com as pessoas idosas. Diga. E quando você traz a questão que você falou da caminhada, da dupla tarefa, né? Tudo isso é muito importante e tem muitos estudos sobre isso. Assim, quando a gente vai fazer algum movimento, alguma coisa, no exercício a gente faz o movimento, mas também pensando em outro, pensando em equilíbrio, enfim. E isso a gente trabalha muito e fala muito também na SBGG, o quanto não ficar, por exemplo, só na água, trabalhando a hidroginástica com a pessoa idosa, isso está cada vez mais caindo. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar força, a gente precisa trabalhar flexibilidade, equilíbrio, como eu falei, várias capacidades físicas ao mesmo tempo. Então, lá a gente discute muito isso, né? A coisa do médico indicar a hidroginástica porque é na água e não tem impacto, já passou, né? Porque os médicos, inclusive, estão indicando musculação, estão indicando ginástica, o trabalho cardiorrespiratório, porque eles estão vendo o quanto isso é importante. Sim. Eu queria também não esquecer de falar da questão das quedas, porque nos idosos é muito importante e a gente sabe que assim, a gente até falava um pouquinho antes, né, esse osso aqui bem em cima do fêmur, né, que tem aquela bolinha ali, eu esqueci o nome certo, mas assim, caiu, geralmente os idosos quebram ali e aí é um problema, tem que fazer bastante fisioterapia depois, mas é muito comum. Então eu queria que você, Alessandra, falasse um pouco dessa questão das quedas, como é que vocês trabalham? A expectativa de vida está aumentando, né? E a gente está envelhecendo, só que não são todas as pessoas que vão envelhecer bem. A gente tem que pensar nisso, né? Tem pessoas que vão envelhecer de maneira ativa, porque vão passar por um processo na vida mais ativo, isso vai depender muito do histórico, do estilo de vida que essa pessoa teve, mas nós vamos ter sim as pessoas que têm Alzheimer, as pessoas que são frágeis. Então, uma preocupação muito grande na SBGG, que a gente sempre discute, é a prevenção de quedas, né? Então, como que eu faço a prevenção de quedas? Eu preciso estar ativa, né? Até prevenção de quedas, falando do Alzheimer, eu preciso estar ativa sempre, fazendo exercícios onde eu consiga ter mobilidade, sem perder a minha mobilidade. Fazer exercícios onde eu trabalhe o equilíbrio dinâmico, o equilíbrio estático. Todos esses movimentos e essas capacidades vão dar mais sustentação para a pessoa. Então, não adianta, por exemplo, eu trabalhar só alongamento.
É isso que a gente também faz no SESC na ginástica multifuncional. A gente trabalha várias capacidades juntas. Tem muitas pessoas idosas que vão fazer a ginástica multifuncional, mas também vão fazer o esporte. Né? Então, assim, eu posso não gostar muito da ginástica multifuncional, mas eu sei que é importante, mas o que eu gosto mesmo é o esporte. Aí tudo bem, porque eu estou fazendo trabalho de força, de flexibilidade e cardiorrespiratório. Eu fiquei curioso para multifuncional. Como é que é assim? Eu tô lembrando do Liang Kong, né? Mas não é, né? Como que é? É mexer com as mãos, é tudo. São pouco. Porque se você pegar, sei lá, um idoso com 70, 80 anos, ele não vai sair pegando um peso pesado. A multifuncional pega peso também? Pega peso. Pega o peso. A gente só trabalha força muscular com sobrecarga. Não adianta só... Sobrecarga pode ser um peso, pode ser, por exemplo, no Pilates com as molas, né? Pode ser a sobrecarga do próprio corpo, mas tem que ter sobrecarga, senão a gente não consegue trabalhar força muscular. Na ginástica multifuncional, a gente tem o treinamento que cada um tem a sua ficha e vai montando um treinamento de acordo com a conversa e necessidade da pessoa. Mas a gente também tem o treino coletivo. Então, naquele dia, a gente vai ter uma aula de dança dentro desse conceito. Então, eu estou fazendo meu treino, terminei de fazer o meu treino, eu vou lá fazer a aula de dança com todo mundo, né? Então, tem esse trabalho mais personalizado, mas também essa questão da socialização. E como a gente trabalha outra capacidade física que eu não estou trabalhando aqui, de forma coletiva. Então, a maioria das unidades, todas as unidades do SESC têm a ginástica multifuncional. Se você for, é uma sala que não tem muitos aparelhos de musculação, justamente porque a ideia é a gente trazer movimentos diferenciados, aulas onde tem muito espaço para muitas pessoas, né? Mas sempre com esse foco. O que é importante para a pessoa? O que é importante para aquele adulto, para aquele idoso? Porque a gente atende a partir dos 12 anos. 12 anos para cima, né? Tanto na piscina quanto na academia. E então a gente no SESC tem esses programas, a ginástica multifuncional, o programa de esportes para todas as idades e as práticas corporais. O Liang Kung estaria nas práticas corporais, que é todo um movimento que traz uma coisa mais interna, um olhar mais interno da meditação, do yoga, do pilates, do tai chi chuan, que a gente chama de movimento consciente. Que legal. Ô Leonardo, o próprio exercício já é um pouco de meditação. Tem exercício que você tem que se concentrar tanto que o cérebro para, né? Então você está com algum problema, ele se concentra naquilo, pelo menos o canto você está ali, isso também dá uma aliviada no cérebro. Talvez você saia melhor, você fala, esqueci meus problemas, porque não dá para pensar no problema e voar na bola ao mesmo tempo. E né? Essa é a parte mais boa, né? Até hoje, não é de hoje, mas existe os estudos em flow, né? Que é aquele estado que a gente entra quando a gente está fazendo uma atividade. Pode ser qualquer atividade de lazer, normalmente, né? Manuais também acontece muito, crochê, atividades que você tem muito detalhe, muito foco, e você entra nesse estado de flow onde você vai fazendo. Com certeza. Principalmente na prática esportiva, né? Esse sair desta realidade, esse controle dessa nova realidade que aqui se mostra, é um ponto que é extremamente prazeroso para quem está ali fazendo, né? Pensa, quantas coisas a gente controla no nosso dia, efetivamente. Quase nenhuma. E quando você arremessa uma bola de basquete, ou quando você faz um ponto, qualquer seja como for, é uma sensação muito boa para quem está fazendo aquilo, principalmente pela primeira vez. Quem faz nas primeiras vezes sente isso. Quando você se prontifica a fazer uma rotina de exercícios, numa GMF do SESC ou na academia, e eu termino ela, eu faço lá os 4 exercícios, 3 de 10 cada. É uma sensação muito boa de realização. Então esse é um ponto bastante interessante que mexe junto com essa ideia do flow. Acho que é por isso também que o pessoal gosta tanto de dançar na terceira idade, né? Aliás, eu fui uma vez aqui em São Paulo, quem é da capital paulista, tem o Parque da Água Branca e tem lá, muito legal que eles fazem lá e toda semana tem. E aí eu entrei lá, falei, vou dançar um pouquinho. A senhora falou assim, sai. Aí eu não entendi, eu falei, por quê? Ela mostrou, falou, não, só com sapato é que dança, não dança de tênis, né? Mas aí não pude dançar naquele dia, mas eu volto lá no Parque da Água Branca para dançar, porque é muito bacana. Eu queria que você falasse um pouco também dessa questão dos hábitos, do hábito de fazer exercício, porque para falar do idoso, eu sempre brinco aqui, a gente não vê muito idoso que está obeso, né? Você vê aquelas reportagens lá sobre o idoso que chegou lá no centro, você está magrinho, e vai embora, né? O japonês, que é muito comum lá naquela cidade onde mais se vive no mundo, né? Então, a questão do emagrecimento vinculado ao exercício, não só porque você para de comer, mas
não só o prazer que o exercício dá, mas o hábito em si. Queria que você falasse disso. Porque não dá para fumar e fazer exercício ao mesmo tempo, não dá para beber, não combina. E também, aos poucos, você fala, pô, a vontade de comer parece que reduz também, tem tudo disso? Isso é interessante. A formação de hábito, tem vários livros que vão falar que se forma em 21 dias, que se forma, mas os estudos mais coerentes e sérios trata de aproximadamente 8, 9 meses para você realmente formar um hábito. Eu já ouvi falar disso mesmo. Então se o hábito é em saúde e isso é importante para você, requer em alguns momentos um esforço, principalmente quando isso não faz parte da sua rotina. Não faz parte da minha rotina, hipoteticamente, fazer atividade física no mínimo 2 horas e meia por semana, que é a indicação do OMS, do nosso Guia Brasileiro de Atividade Física, e no começo não vai ser tão fácil. Mas tentar lembrar, e não só isso não vai ser o suficiente, mas tentar lembrar que essa atividade é importante para a minha saúde. Então esse é um ponto. Outro ponto é quando a gente consegue transformar essa atividade, como a Ale trouxe, em atividade que traz prazer. Normalmente a gente associa isso ao lazer. Porque não necessariamente eu vou estar fazendo atividade física lá no Sesc e vai ser eu ou alguma pessoa e vai ser lazer. Talvez eu estou indo lá só por causa da indicação médica, que está um martírio, mas eu estou lá, mas fazer o quê, né? Estou aqui. Se eu consigo migrar isso para atividade de lazer, em geral a gente tem livre entrega. Eu faço porque eu estou afim. Eu gosto de fazer isso aqui. Posso sentir prazer ou não, mas normalmente sim, né? Sinto prazer em fazer essa prática. Sinto prazer em fazer aulas de escalada na 24 de maio. Se é 24 de maio, tem aulas de escalada gratuita. Só se tiver vaga, se inscreve e aprende a escalar. Olha que interessante. Qualquer idade, a gente sabe que as pessoas às vezes têm mais ou menos limitações, depende da idade, mas é um ponto. Então, a formação de hábito ela passa por vários pontos. E tem um ponto também que é extremamente subjetivo, né? Que é como que você se relaciona, e as atividades de lazer se assemelham, com aquela prática. Então, para mim, isso aqui é muito legal porque eu tenho uma construção de vida que me leva para esse lugar. Então, não sei, meu pai foi capoeirista, então eu adoro capoeira, cara. Isso tá na minha construção de vida. E aí, para eu retomar esse hábito da capoeira vai ser muito mais fácil. O hábito que eu perdi é mais fácil de eu retomar. Muito mais fácil do que aquele hábito que você nem sabe que você precisa ter. Então, eu começar a fazer atividade física, sendo que eu nunca tive um tempo de lazer que eu preenchi com práticas de esporte, vai ser bastante difícil. Principalmente para quem realmente nunca tentou, ou nunca gostou, ou sempre teve outras barreiras que surgiram. É legal isso que você falou, porque é bom começar na família, né? Porque assim, é igual ler, né? Vai ler alguma coisa, meu filho. O pai nunca lê, né? O pai põe o livro na mão que o filho já começa a ler também. E o exercício acho que é igual. Bom, a gente está caminhando bem para o final, eu não posso encerrar antes de falar de alguns projetos de lei aqui da casa, que voltados aos idosos e alguns ao esporte também. Por exemplo, no projeto de lei 556/2023, o deputado Rui Alves autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Amparo aos Idosos. É bem interessante, você pode acompanhar lá pelo número do projeto. Do deputado Paulo Fiorilo, do PT, o projeto de lei 47/2024, desse ano, concede isenção do pagamento de taxas estaduais, a renovação da carteira de habilitação. E do deputado Luiz Cláudio Marcolino, do PT, que garante às pessoas idosas, mais de 60 anos, gratuidade do serviço intermunicipal de transporte coletivo, para as pessoas poderem viajar. São alguns dos projetos de lei aqui da casa. Quero agradecer bastante aqui a participação da Alessandra Nascimento. Obrigado, Alessandra. Eu que agradeço a oportunidade. Para nós foi ótimo, volte sempre. E o Leonardo Calix também, ambos aqui ligados ao SESC, da Gerência de Desenvolvimento Físico e Esportivo, e a gente agradece ao SESC também. Volte sempre, é bem interessante falar desse tema. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Jeremias. Até a próxima. E a gente fica por aqui. Mande sua sugestão, reveja esse programa lá nas nossas redes sociais, no YouTube, tá bom? E mande as suas sugestões. O pessoal do SESC vai voltar sempre aqui, até porque 29 de maio está chegando e vai ter o dia do desafio. A gente vai participar, tá bom? Obrigado, até a próxima.